da tarde, gostaria de agradecer ao professor Bruno Petanha. Bruno é especialista em cirurgia maxilofacial, especialista em mestre em implantodontia. É um cara que hoje realmente sabe tudo, está fazendo tudo sobre a parte de cirurgias avançadas, implantes zigomáticos, reabilitações de maxilas atróficas. Vai trazer um tema super atual, todo mundo está falando sobre esse tema hoje em dia, tá? Então o Bruno vai conversar com vocês sobre os novos conceitos, né? Novas formas de abordagem de maxilas atróficas. Mais uma vez, Bruno, obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade. Obrigado mesmo. Boa tarde a todos. Vou falar de um tema que é contra o enxerto, logo depois da aula do Igor, que é totalmente a favor do enxerto. Eu quero dizer que eu não sou contra o enxerto, eu sou a favor do enxerto quando ele é bem indicado, né? Eu sou contra o enxerto e hoje eu abordo qualquer maxila atrófica que eu analiso, que chega para mim nos meus cursos ou na minha clínica, qualquer uma, o paciente é dentro, o paciente vai perder os dentes, eu abordo sem enxertia. Então a ideia hoje dessa aula aqui para vocês é que vocês, no final da aula, tenham uma visão diferente, um pouquinho, quando vocês vão analisar suas radiografias, quando vocês vão ver os seus pacientes, que vocês pensem também nesse tipo de abordagem que hoje eu preconizo. Hoje eu faço quase que 100% dos meus casos de maxila atrófica sem enxertia óssea e 99% deles com carga imediata. Tá? E muitas das vezes a carga imediata já é um trabalho definitivo, não um trabalho provisório. Eu comecei muito com trabalho provisório, tive uma série de problemas e hoje eu já trabalho muito com um trabalho definitivo. 2 dias eu já coloco o trabalho e o paciente, depois de 4 meses, volta e eu faço algum reparo se for necessário. Geralmente é necessário, depois de 4 meses. Então, o método Zigomatic 3D, que foi um método que eu criei junto com a minha equipe, né? A gente nunca é sozinho em nada. Está aqui o professor Paulo, que é um ícone da implantodontia, está aqui o Igor, vocês vão assistir aulas também maravilhosas depois da minha. Os dois eu fico muito feliz. O professor Paulo Gonçalo, não tenho que falar dele, fala Paulo Gonçalo no mundo, o pessoal conhece quem é Paulo Gonçalo. E o Igor foi um aluno nosso que hoje virou um grande amigo e sempre o aluno passa o mestre, né? Você é um cara sensacional. Então, o método Zigomatic 3D nada mais é do que pegar todas as técnicas avançadas que existem na implantodontia, as técnicas consagradas. Quando você fala de Alonfor, palato approach, né, que é o approach palatino, quando você fala de implante curto, implante angulado, implante transsinusal, implante transnasal, implante zigomático, tudo isso em prol do paciente. Por quê? Quando a gente coloca implante dentro do osso do paciente, a gente tem uma maior previsibilidade daquele tratamento. Quando eu falo 3D, é ele bem posicionado proteticamente. Hoje, eu sou cirurgião, sou implantodontista, tenho uma série de pós-graduações, mas quando me perguntam o que você é, Bruno, eu sou dentista. Hoje a gente tem um problema, né? Vocês que estão dentro da UERJ sabem disso, a gente recebe muito hoje o especialista. O que você é? Eu sou implantodontista. Todo mundo esquece que você é dentista, né? Então, hoje é inadmissível, quando a gente começou a botar implante há 23 anos atrás, era normal a pessoa só fazer implante ou cirurgia e o outro só fazer a prótese. Não, eu não quero saber, bota o implante e depois o protesista se vira. Hoje não é bem assim. Igual o professor Paulo comentou, o paciente hoje está muito mais exigente. Às vezes a gente tem hoje o nosso concorrente, que é o Dr. Google, que eles já chegam com um tratamento que eles querem fazer e você tem que contrapor aquilo, se estiver errado, e mostrar qual é a melhor solução para o caso do paciente. Então, existem alguns parâmetros fundamentais na odontologia, e especialmente na cirurgia, especialmente na implantodontia, falando tanto da parte protética quanto da parte cirúrgica, que é respeitar os seus limites e os limites da sua equipe. Isso é fundamental. Se
você não tem capacidade para resolver aquele caso da maneira que você propôs, não resolva. Chame alguém para resolver e indique alguém. É melhor do que fazer errado. Respeitar os limites do paciente. O que eu quero dizer com isso? Você não vai propor para um paciente de 90 anos, que só quer colocar a mão dentro, né, uma reabilitação para você levar para o hospital, para colocar zigomática e assim por diante. Você não vai indicar isso, né? Você não é maluco. E, igual o professor Paulo comentou na aula dele, nunca deve se pular etapa. Quando a gente é mais jovem, a gente não pula etapa. Quando a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente tem mania de querer pular etapa. E aí é que acontecem os problemas. Quando você pula a etapa, você tem os problemas. Lógico, tem etapa que dá para pular? Tem, mas se você puder seguir aquele protocolo, você não vai ter erro. E não vai ter insucesso. Outra coisa fundamental são as possibilidades do caso. Quando você recebe um caso para você, você tem que entender o que aquele paciente está buscando. Eu já tive caso na minha clínica que o paciente chegou, uma senhora, chegou com a foto da Juliana Paz e queria que eu colocasse os dentes da Juliana Paz nela igual. Aí eu falei, olha, senhora, isso é impossível, né? Não tem como. Não, quero igual o dela e tal. Outra vez chegou uma paciente também, com 80 anos, com uma foto quando ela tinha 18. Ó, meus dentes eram assim. Não dá também para a gente colocar igual. Ou seja, a gente tem que entender qual a expectativa daquele paciente. Se ele quer uma prótese de cerâmica, se ele quer uma prótese de resina e assim por diante. Qual é a expectativa? O que ele está buscando? Né? E se isso tudo, você tem capacidade técnica também para realizar. Isso é fundamental. Não adianta você propor uma cirurgia para aquele paciente zigomático ou propor uma carga imediata se você não sabe como fazer esse processo. Então, conhecer o seu limite é fundamental para o sucesso do seu tratamento. Né? A gente vai ficando mais experiente e hoje eu tenho muito mais medo do que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, quando eu comecei. Né? Eu vejo a ignorância e a imprudência, às vezes, que eu fazia, sem ter conhecimento. Então, a gente tem que pensar muito bem no paciente, a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? E nunca usar, todo caso, a mesma técnica, né? Eu tenho uma frase que eu aprendi num amigo meu que fez uma aula dele de laser, e ele falou uma coisa sensacional. O que a gente tem que aprender na odontologia, na medicina, quando a gente está tratando os pacientes? É tratar os diferentes de maneira diferente. Ou seja, eu não vou tratar o professor Paulo igual eu vou tratar o professor Igor, porque são pessoas diferentes, apesar de serem seres humanos, apesar de terem dentes, não são a mesma pessoa, certo? Então, isso é fundamental. Quando a gente fala de enxerto de osso do paciente em maxilas atróficas, eu friso muito em maxila atrófica, porque me rotularam que eu sou contra o enxerto. Eu uso muito Regenero, faço muito Regenero. Os nossos cursos, que a gente tem muito curso internacional, a gente faz Regenero nos cursos. Quando eu tenho uma previsibilidade muito grande de sucesso, seja no enxerto em bloco anterior, seja para cobrir gaps de uma extração, seja para fazer um levantamento de seio unilateral menor, ou seja, agora, quando eu estou trabalhando com um paciente que não tem dente, que vai perder todos os dentes, com seios pneumatizados muito grandes, o que eu vou fazer? Vou fazer enxerto bilateral, esperar 9 meses. Eu sei, estou usando um osso maravilhoso, mas eu tenho que contar com a colaboração do paciente também, não é só com a minha colaboração. Né? 9 meses aquele paciente esperando, aí você vai botar um implante para esperar mais tantos meses, para depois colocar a prótese. Enquanto que se você abordar uma maxila atrófica com carga imediata, seja com qual implante você vai usar, você em 2 dias reabilita aquele paciente e após 4 meses você pode ir com ele junto na churrascaria comer a carne que ele sempre sonhou. Isso eu estou falando em maxilas severamente atróficas. Então, o que é mais previsível? O osso do paciente ou o enxerto? Sempre o osso do paciente. É o padrão ouro até hoje, né, de colocação de implante para que dê certo. O que você tem menos intercorrências? Quando você bota o implante no osso do paciente, desde que planeje bem e faça da maneira correta.
O que é mais rápido? Botar implante no osso do paciente. Então, na verdade, o método zigomático 3D, ele é você colocar tudo dentro de um liquidificador, misturar aquilo tudo, e depois você ir separando e vendo aonde que cabe cada implante, aonde aquele paciente tem determinado osso e qual implante que eu vou usar. Então você às vezes conjuga implantes zigomáticos, implantes transsinusais, implantes transnasais, implantes curtos. Isso tudo, eles bem distribuídos e bem posicionados proteticamente. Hoje a odontologia não permite que a gente coloque implante mal posicionado. Mesmo que seja um implante zigomático, mesmo que seja um implante transsinusal, ele tem que estar bem posicionado. Né? Então a gente, essa técnica que a gente faz usando a parte também digital, hoje a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Então a gente hoje coloca os implantes muito bem posicionados proteticamente. Quando eu coloco o meu implante zigomático lá em cima, estou longe pra caramba aqui do alvéolo, eu estou pensando o tempo todo colocando aquele implante zigomático, eu estou pensando na posição protética da saída daquele parafuso, onde vai emergir para segurar, para ser parte de um protocolo. Então, hoje, um colega aqui que pegar um implante, se for um implante HE, quiser tirar a tampinha do implante, over, se não tiver uma radiografia, não vai saber que é um implante zigomático, porque ele vai sair muito bem, proteticamente falando. Essa é a grande sacada da técnica zigomática 3D, que é você colocar o implante bem posicionado. Bem posicionado. Então, o osso do paciente é o padrão ouro, ele é sempre melhor que o enxerto, ele é muito mais previsível e você tem muito menor morbidade. Né? Então, o que hoje eu me preocupo mais? É com o pós-operatório do paciente. Ninguém quer o paciente ligando, ninguém quer o paciente, olha, inchou, vem aqui, infeccionou o enxerto e assim por diante. Você não quer isso perto de você. Então, quando você aborda uma maxila severamente atrófica, fazendo N enxertos naquele paciente, a chance que você tem de ter uma morbidade cirúrgica, ela é enorme. Ela é enorme. Se vocês terem uma ideia hoje, a gente mais opera, tanto nos cursos quanto na minha clínica normal, eu atendendo, são intercorrências que tivemos que eu falo, colegas tiveram na parte cirúrgica, enxertos que deram errado, e assim por diante, pacientes passando por N enxertos dando errado. Por quê? Porque você precisa, para o enxerto dar certo, muita coisa, estabilidade, nutrição, sangue para nutrir aquilo, e a gente sabe que quanto mais enxerto a gente precisar, mais nutrição eu vou precisar. E mais chance de insucesso, e mais chance de intercorrência, e maior morbidade e tempo para aquele tratamento também finalizar. Então, fazer enxerto ou não? Então, quando a gente está trabalhando com a parte das maxilas atróficas, eu olho hoje uma tomografia, outra coisa importante, quando eu peço hoje uma tomografia, é importante você saber qual é o tomógrafo que você vai pedir. Vamos supor que vocês estão com uma radiografia, pedir uma tomografia lá na sua área lá. Qual é o tomógrafo que eu peço? Ele tem que ter um FOV muito grande para pegar a maxila inteira. Você pede tomografia de base de crânio. Aí você consegue ver desde o pterigóide ao processo zigomático até toda a parte anterior e posterior. Você vê tudo ali naquela tomografia. E em cima disso, a gente vai fazendo todo o planejamento desse paciente e usando o nosso arsenal. Né? Hoje a gente tem implantes curtos, altamente confiáveis. Antigamente se falava implante curto abaixo de 10. Hoje a gente fala implante curto abaixo de 8. Se você botar um implante assistente de 8,5, você não está colocando um implante teoricamente curto. Para a gente que é mais antigo, 8,5 ainda é curto, né? Eu gosto de botar um 13, um 11,5. 8,5 ainda é curto, mas teoricamente ele não é curto. Porque abaixo hoje é 7 para baixo. São os implantes curtos que funcionam muito bem. Tá? Aí tem os implantes transnasais, transsinusais, os implantes zigomáticos, todos eles conjugados, fazendo a boa distribuição, pensando na prótese, também na dissipação de força,
para aquele paciente, a gente tem que fazer uma anamnese muito grande do paciente, do exame clínico. Como é que é o paciente? O paciente tem uma força mastigatória muito grande, ele tem musculatura muito grande. Às vezes você não vai trabalhar somente com Allofor, vai colocar mais 2 implantes para trabalhar com 6 implantes. Ou seja, nem sempre a regra, você tem que seguir, tudo hoje é Allofor, numa maxila trófica. Não, você pode colocar mais 2, às vezes você coloca até 5, menos do que 4 não é o ideal. Né? Mas, antigamente não se falava em implante angulado. Então, qual é a ideia? Esse caso aqui, ó, ele tem mais de 15 anos de follow-up, tá? Eu operei no consultório de um colega, e aí, esses implantes angulados e implantes retos. A gente antigamente gostava de colocar o implante sempre bicorticalizado, né? Hoje não precisa mais de colocar implante bicorticalizado. Então, é um caso de muito tempo, né, de prótese instalada. Porque colocar o implante é fácil. Quando você coloca a prótese, aí você vê realmente se o implante dá certo ou não dá certo. Né? Geralmente você não perde o implante na nossa integração quando você coloca o implante e depois vai reabrir e vai estar lá os integrados. Geralmente, muito difícil você perder aquele implante na reabertura. Agora, você perde muito na prótese. 1, 2 anos depois, a culpa é do implante? Não. A culpa é da prótese. A culpa é de uma parafunção que o paciente possa ter, a culpa é de uma higienização que o paciente possa ter, uma série de fatores, menos o implante. Né? Menos o implante. Esse outro lado aqui, para vocês verem, a gente procura osso, na parte anterior, 0 osso, aí resolvemos colocar implante lá no processo pterigóide. Né? O processo pterigóide fica acima do túber. Você entra pelo túber, você cai num vazio, como se você fosse fazer uma trepanação de polpa, vocês entenderam? Aí depois do vazio você cai, logo depois ali tem o pterigóide, que é um osso duro, que muitas vezes você consegue dar carga imediata, tá? Nesse osso. Vou mostrar uns casinhos para vocês. Outra coisa também, quando a gente trabalha hoje com os implantes, não só zigomáticos, como os implantes maiores, a gente tenta hoje, uma simplificação da técnica. Quando eu comecei a fazer implante zigomático lá em 2004, 2005, né, eu fiz o meu primeiro credenciamento, quando você falava em implante zigomático, todo mundo falava assim, nossa, quem é aquele maluco que coloca implante zigomático, Deus me livre, implante zigomático dá sinusite, implante zigomático só faz mal, implante zigomático, ou seja, se falava um monte de coisas, igual se lá no início da implantodontia também se falava de implante. Por quê? Você não tinha ciência, você não pensava na posição protética daquele implante, você não se preocupava com os defeitos anatômicos que temos nos nossos caminhos ali para evitar. Hoje, 90% dos implantes que a gente instala, todos eles são extrasinusal. A gente não aborda seio maxilar. Tá? Quase que nunca abordamos seio. Então, essa preocupação, vai causar sinusite. Não vai causar sinusite. Tá? Então, outra coisa que se fazia muito antigamente, tem que levar para o hospital. Hoje também a gente quase que não leva um caso de zigomático para o hospital. Muito difícil. Eu não sei, nos últimos 5 anos aí, eu acho que não levei nenhum caso que foi necessário para fazer em âmbito hospitalar. Sempre com sedação, né? Eu indico a sedação venosa, eu indico sedação oral. Sedação oral tem um problema sério que você dá um comprimido. Estou usando vocês dois como... Vou usar o Paulo aqui agora. Por exemplo, você dá um comprimido para o Paulo. Aí o Paulo dorme, apaga e vai até amanhã. Aí eu dou o comprimido para o Igor. Bom, o Igor fica na posição que eu quero. Poxa, ele está lá, beleza, me respondendo, cirurgia maravilhosa. Aí dou do professor Paulo Gonçalves. Pô, ele não dorme. Aí eu dou outro comprimido, ele não dorme. Aí o terceiro que eu dou, ele dorme e acorda 3 dias depois do Paulo. Ou seja, não dá para você controlar. Enquanto que a sedação venosa, o anestesista que está ali dentro, ele controla aquela sedação. Ele tem parâmetros ali naquele monitor dele que ele vai controlando aquela cirurgia. Ele vai dando, inclusive, dicas para a gente. Olha, o paciente está com dor, né? Aumentou a frequência, a pressão aumentou, o paciente não está responsivo.
Aí vou baixar ele um pouquinho, volto ele. Além disso, dá medicação também durante aquela cirurgia, né? Tanto corticoide, o próprio antibiótico também pode dar pela veia, ou seja, então hoje a gente usa muita sedação. Então você vê um paciente de 80 anos, sexo feminino, geralmente a gente opera muito mais mulher do que homem, tá? Muito mais, mas porque elas são mais corajosas do que os homens, com certeza. O homem não está nem aí, mas a mulher é mais vaidosa. O paciente, hipertensa controlada, né? Cirurgia realizada com sedação. Então você vê aqui, esse caso também é bem antigo. Eu coloquei casos aqui antigos para vocês verem o que a gente fazia, o que a gente faz hoje, né? Então, por exemplo, o padrão ouro antigamente, quando você pegava uma maxila muito atrófica, igual essa, era colocar 2 implantes zigomáticos bilateral e 4 implantes anteriores. Hoje, a gente trabalha, na verdade, com 2 implantes anteriores, não tem necessidade de ter 4 implantes anteriores, tá? E aí, o zigomático, sempre zigomático? Não. Você pode trabalhar de outra forma, né? O zigomático, hoje, faço bastante fácil, mas eu tento hoje todas as alternativas antes dele. Por exemplo, transnasal, para cirurgia mais simples, transinusal, para cirurgia também mais simples, né? Então eu tento perigóide. Não dá nenhum deles, vamos para o zigomático. Seja uma alfose em goma, seja 2 zigomáticos e 2 anteriores. Eu vou dar um jeito de colocar 4 implantes naquela maxila, sem enxertia óssea, e vou reabilitar aquele paciente em 90 e poucos % dos casos com carga imediata. Tá? Então, eu tenho alguns alunos aqui que me conhecem, que trabalham até comigo, sabem que é assim que funciona e é assim que a gente está aí há mais de 10 anos realizando esse tipo de tratamento e tendo muito sucesso. Lógico que tudo bem planejado. Quantos milímetros tem o zigomático? Então, eu não vou te afirmar, eu sei que o zigomático ele começa em 32, tem marcas que começam em 30 e vai até 60 milímetros, né? Mas geralmente a gente coloca implantes zigomáticos de 35 a 50. Então, a média que a gente coloca do tamanho, você pergunta quais você mais coloca. Por exemplo, vou operar um paciente, já aconteceu isso, eu não vê nada, chega a ver lá na hora, quais implantes você vai levar? Vou levar 2 de cada dessas medições, e levo um para baixo, levo um para cima, porque é muito difícil sair dessa altura, entendeu? Aqui a prótese instalada, mostrar para vocês que hoje isso aqui não é mais permitido, tá vendo? Os implantes muito posterior, até que para a época não era muito isso aqui não, tá? Hoje, os implantes eles saem do dente, ou eles saem muito próximo aqui dessa região, tá? Isso aqui antigamente era permitido, hoje a gente não faz mais isso, certo? Segundo paciente, 61 anos, sexo feminino também, hipertensa controlada, cirurgia realizada também com sedação. Esse é um caso bem interessante, porque ela fez essa prótese aqui inferior, eu acho que era no fundão há 30 anos atrás, não sei quanto tempo, esse caso tem uns 10 anos que a gente operou ela, e a gente colocou 2 zigomáticos de cada lado e 2 implantes anteriores curtos. Né? A paciente chegou com essa prótese, né? Os implantes muito bem posicionados, proteticamente falando, e a gente saiu de uma situação dessa aqui, proteticamente falando, para essa situação aqui, com os implantes zigomáticos que vocês viram ali, com uma prótese bem fininha. Essa paciente é um dos casos mais desafiadores que eu já tive. O paciente chegou chorando na minha clínica, paciente com 41 anos. Você fala, mas você é maluco, operar uma paciente com 41 anos? Por que você não botou enxerto nessa paciente? Vocês vão ver. A gente tem um problema sério, o Brasil é um país muito grande. Essa paciente, ela passou a infância dela no Nordeste. Quando ela tinha 13 para 14 anos, ela sentiu uma dor de dente, o pai dela foi no dentista e falou, tira todos os dentes dela de cima aí
e coloca uma prótese imediata. Então ela estava ainda naquela fase do pico de crescimento dela, botou uma prótese total, ou seja, travou a mordida. Aí ela, com 41 anos, chegou assim pra gente. Então tentaram botar vários, tá vendo? Implantes, vários, tentaram uma série de coisas e tal. E aí abordamos, colocamos 2 zigomáticos e aí mantivemos esse implante aqui, tá? E colocamos um outro aqui menor. Esse implante estava bom, bem posicionado proteticamente, e a gente resolveu manter dessa forma. Para vocês verem, olha a idade óssea que essa paciente tinha com 41 anos e olha a perda óssea que essa paciente tinha na maxila. Olha isso. Todos sabem aqui que a maxila, quando ela tem a perda óssea, ela perde para trás e para cima. Sempre assim. Por isso que a prótese final de uma maxila atrófica tem que ser um protocolo. Você tem que colocar aquela resina para compensar aquela perda que o paciente teve, né? Aí você olha aqui, se a gente não soubesse a idade dessa paciente, você fala, essa paciente ela usa prótese total, com certeza ela tem uns 85 anos. Não. Essa paciente bonita, vocês vão ver, idade óssea dela com 41, 81 anos. Também é caso de mais de 10 anos também de follow-up. Aí vocês notem, olha o que sobrou, olha qual só o defeito que foi causado, certo? Mantivemos esse dente aqui, porque ela queria continuar com ele, não ia atrapalhar em nada, e esse dente também dava uma referência para a gente também de dimensão, né? Então, conseguimos sair daquela situação que vocês viram. Tem que compensar com gengiva, não tem jeito, olha a compensação que tem que ser feita. E ela pediu para colocar um piercing para parecer mais ainda real os dentes dela. Mas ficou bem bonita a prótese também. Eu tenho uma felicidade grande de ter casado com uma protesista, então assim, me facilita bastante nos casos protéticos também. Eu tenho essa vantagem, né? Quem me conhece sabe que ela é brava, né, cara? Se botar o implante um pouquinho pra cá, nossa, só vai pra sala. Não é? Então, para vocês verem o seguinte, quando a gente fala da técnica zigomática, né? Que quando você fala de... Todo mundo quer saber como é que é o implante zigomático. Ah, implante zigomático é um implante difícil, implante que você tá maluco, não vou colocar nunca e tal. A gente criou uma simplificação da técnica. E hoje, quando eu vou colocar um implante zigomático, eu abro, anestesia um lado, abro um lado só, faço aquele lado todo, suturo, depois que eu vou para o outro lado. Por quê? Você imagina a quantidade de anestesia que você vai começar em caso se você tiver que anestesiar a maxila inteira. Porque para você anestesiar o zigomático intrabucal, você tem que usar uma agulha longa e você tem que chegar lá em cima, dar uma trompular, chegar lá em cima mesmo, naquela musculatura que em volta do arco zigomático. Ali que você anestesia. Senão, na hora que você afastar, o paciente vai sentir dor, mesmo sedado, tá? Então, a gente tem que fazer parcial, sempre, uso parcial, tá? Faz um lado, depois faz o outro. E aqui é o corpo do zigoma, aqui que ele trava, tá vendo? E aqui tinha uma concavidade muito grande, o paciente ainda tinha um pouquinho de osso aqui, e a melhor posição protética para esse paciente, olha só em relação aos dentes. O implante zigomático, ele tem uma angulação na cabeça do implante de 45 graus. Então a chavinha do montador, ou do tapa-implante, como vocês estão vendo aqui, ó, o tapa-implante está instalado, ele dá uma real posição de onde vai sair aquela prótese. E vocês notam aqui que vai ser uma posição muito boa em relação aos dentes inferiores. Essa que é a nossa preocupação. O implante ele entra assim, tá? Ele está totalmente angulado, só que a cabeça do implante, quando a gente está falando do HE, ele é de 45 graus já pré-fabricado dessa forma. Quando a gente fala do cone Morse, o cone Morse também tem no implante zigomático, a gente trabalha com um componente pré-angulado de 45 graus. Coloca o implante normal
Depois você coloca o componente de 45 graus nesse implante. E aí você pega e sutura, né? Coloca os implantes e sutura lá. Olha só que cirurgia pequena. Era uma cirurgia como se você estivesse fazendo um enxerto ali naquela região, né? Então você diminui o tamanho da cirurgia, com isso diminuindo também a morbidade cirúrgica para esse paciente. Então, quando você vê enxerto ósseo em maxilas atróficas, né, eu te aconselho a correr, fugir disso, né? Quando você fala, igual o Igor falou, de enxertia em locais específicos, igual ele mostrou em área estética, igual ele mostrou em seio maxilar unilateral, ou bilateral em regiões que o paciente tem dente, eu sou totalmente a favor e uso muito, inclusive uso regenérico, tá? Então, quando você trabalha em maxila atrófica e fala de enxertia grande, você está trabalhando no obscuro, é muito imprevisível, você vai ter muita morbidade, você vai ter que aumentar demais o custo desse paciente. E o tempo do tratamento? Eu falo que é muito milagre para um paciente só. O enxerto tem que dar certo, o implante tem que dar certo, e depois a prótese tem que dar certo, e 1 ano e meio de tratamento. Quando eu falo de fazer carga imediata, usando os implantes que eu falei para vocês dentro do Zygomate 3D Concept, eu estou falando que em 5 dias a gente coloca todos os dentes do paciente com carga imediata, tá? E em 4 meses eu libero esse paciente para a churrascaria comer à vontade. Certo? Então, a minha ideia aqui é passar para vocês nesses 40 minutos que vocês mudem, ou tentem mudar, ou deem espaço, né, na cabeça de vocês. A gente tem muita gente aqui já bastante tempo formada, a gente tem gente com menos, tem gente que está começando. A visão, né? A gente tem que olhar melhor aquela radiografia, olhar melhor para o paciente, o que é melhor para o paciente, né? Então, planeje melhor, veja com os outros olhos a tomografia e faça sempre o que é melhor para o seu paciente, né? Abre a mente, né? Simplesmente, eu estou mostrando para vocês aqui, são técnicas que já existem, tá? Em prol do paciente. E tem uma novidade chegando para vocês, que eu vou falar rapidinho aqui, né? Que a Cistex, eu tive a felicidade de ser convidado pela Cistex para fazer a evolução, não, como é que chama? Desenvolvimento e evolução do sistema deles de implante. Vai ser esse kit, ele vai fazer todos os implantes. Vai ser um kit para abordar maxila atrófica. Você vai colocar implante curto até implante zigomático com esse kit. Você vai botar implante transsinusal, transnasal, ou seja, você vai abordar, né, com esse kit qualquer maxila atrófica e vai colocar todos esses implantes. Então está em desenvolvimento, vai ser próximo lançamento. A gente já está tudo pronto, aí só que a gente tem uma série de burocracias de Anvisa e assim por diante, né, que a gente tem que correr isso. E aí, isso é uma novidade que está para chegar e vai ser muito legal, porque a gente vai dar uma revolucionada aí, que não existe nenhum sistema que tenha um kit para tudo isso. Eles têm kits separadinhos, a gente conseguiu fazer em um kit tudo, né? É um trabalho, mas esse é o meu terceiro filho. Tenho 2, esse é o meu terceiro filho, junto com a Cistex. Agradecer muito a Cistex pela confiança e acreditar no projeto. E aí a gente vai também ter credenciamento disso e assim por diante, mais para frente um pouquinho, essa é a ideia, porque não adianta você saber fazer implante, isso aqui é um pouco diferente, né? Tem que ter um credenciamento, igual cirurgia guiada, igual o professor Paulo estava comentando, existe uma curva de aprendizado, não adianta você formou hoje se você já querer colocar esses implantes ou usar esse kit. Você já tem que ter uma especialização, já tem que ser mais tempo de cadeira, que a gente fala mais tempo de mocho, para daí você entrar nessa seara e ter sucesso, né? Igual você tirou carteira hoje, vai dirigir uma Ferrari, você vai bater na chicana, né? Então, o kit bem completo, para vocês abordarem tudo isso.
estou terminando aqui porque cada implante daquele que eu falei ali dá 1 dia, 2 dias de aula. Se a gente fala de implantes zigomáticos, ele pode dar uma série de coisas. Se tiverem dúvidas, estou à vontade aqui, vou ficar o dia todo aqui com vocês. Parem, perguntem, tá? Estou aqui à disposição. Agradecer mais uma vez a Sistex pela oportunidade. Agradecer ao Paulo Leal também, que é um cara fantástico, um cara agregador. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e virar amigo dele. E muito obrigado por tudo. Esses são os meus contatos, tá? Se alguém quiser falar comigo pessoalmente, tiver alguma dúvida de alguma situação na clínica de vocês aí que eu puder ajudar também, estou à disposição de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado à Flávia também, né, e ao pai dela pela oportunidade, essa empresa brasileira sensacional aí que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer. Grande abraço a todos. Alô. Nós que agradecemos, né, Bruno? Primeiramente, ter aceito realmente o convite, por ter se disposto. Nosso filho está saindo aí, já aos pouquinhos, né? A gente sabe que as coisas acontecerem, a gente depende de muitas outras nuances, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado ao máximo um pouquinho da experiência do Bruno, que é um cara que realmente vem utilizando zigomáticos aí há muitos anos. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Tá?